O tesouro da Serra da Canastra. Minha história começou com uma descoberta que parecia saída de um conto de fadas. Eu estava limpando o velho baú do meu avô no fundo da casa da família, na pequena cidade de São Roque de Minas. Entre cartas antigas e fotos desbotadas, encontrei um mapa curioso. O papel era áspero e amarelado, com marcas do tempo, mas o que mais me chamou a atenção foi o desenho de uma trilha serpenteando pela Serra da Canastra até um ponto marcado com um X. Minha avó, ao ver o mapa, fez o sinal da cruz e me avisou para não mexer com aquilo. Segundo ela, o avô sempre murmurava sobre um tesouro amaldiçoado, protegido por espíritos que vigiavam a serra. As lendas da canastra sempre foram fascinantes, mas nunca pensei que faria parte de uma delas. Ignorando os avisos, decidi que precisava descobrir o que havia no fim daquele mapa. Convenci meu melhor amigo, Renato, a me acompanhar na jornada. Ele era cético sobre tudo, mas adorava uma boa aventura. Se for ouro, dividimos meio a meio. Se for só poeira, pelo menos voltamos com histórias, disse ele, animado. Passamos a noite estudando o mapa, tentando decifrar os símbolos e os pontos de referência. Era claro que o trajeto nos levaria a um lugar remoto, longe das trilhas turísticas. Ao amanhecer, partimos com mochilas carregadas e corações cheios de expectativa. O mapa indicava uma trilha que começava próximo a uma cachoeira. Quando chegamos lá, uma estranha névoa cobria o local, apesar do sol. Parecia que a serra estava viva, observando nossos passos. Renato brincou: acho que os espíritos da sua avó estão de plantão hoje. Eu ri, mas uma sensação incômoda começou a se instalar. Depois de horas subindo, encontramos o primeiro marco do mapa, uma rocha em formato de peixe, um símbolo marcante da região. Mas algo não estava certo. Havia marcas de arranhões na pedra, como se alguém ou algo tivesse passado por lá antes de nós. Renato tentou minimizar, mas eu sabia que aquilo era um sinal de que não éramos os primeiros a seguir o mapa. A cada passo, a vegetação parecia se fechar mais ao nosso redor. A trilha ficou mais difícil, e o som da cachoeira foi substituído por um silêncio inquietante. Eu sentia que estávamos sendo observados. Renato, sempre prático, disse: não são fantasmas, é só a serra. É selvagem assim mesmo. Mas, no fundo, ele parecia tão desconfortável quanto eu. Quando paramos para descansar, o vento trouxe um sussurro estranho. Não era Renato, e também não parecia o som natural da mata. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas só vi as sombras das árvores dançando com a luz do entardecer. O tesouro da canastra parecia mais um mistério do que uma recompensa naquele momento. Continuamos a caminhada, mas o peso do desconhecido tornava cada passo mais difícil. As indicações do mapa nos levaram a uma clareira onde havia um velho altar de pedra, coberto de musgo e gravado com símbolos que eu não conseguia entender. Renato olhou aquilo com curiosidade, mas logo comentou: se alguém guardava algo aqui, deve ter sido há muito tempo. Agora só tem pedras. Ao redor do altar, percebemos algo ainda mais estranho: árvores que pareciam retorcidas em direção ao céu, como se tivessem sido moldadas por uma força invisível. Meu coração batia mais rápido, e a sensação de sermos observados ficou mais intensa. Enquanto explorávamos, ouvimos um som grave, quase como um rosnado, vindo de dentro da mata. Renato se virou rapidamente, mas não conseguimos identificar nada. Decidimos avançar antes que a noite nos pegasse desprevenidos. O mapa agora mostrava que precisávamos atravessar um pequeno riacho. Quando chegamos lá, percebemos que a água era cristalina, mas algo a fazia parecer estranhamente móvel. Renato jogou uma pedra para quebrar o silêncio, mas, em vez do som típico de água, houve um eco oco que nos fez arrepiar. Atravessamos o riacho com cautela e seguimos pela trilha indicada. Foi então que percebemos pegadas frescas no chão. Eram grandes demais para serem humanas, mas não pareciam de nenhum animal que conhecêssemos. Renato tentou disfarçar o medo: devem ser marcas de algum boi perdido. No entanto, eu sabia que ele também estava inquieto. Poucos metros adiante, a trilha terminou abruptamente em uma fenda estreita na rocha. Parecia impossível passar por ali,
mas o mapa mostrava que o próximo marco estava do outro lado. Enquanto analisávamos como seguir, o mesmo rosnado grave ecoou novamente, agora mais próximo. O som reverberou pelas paredes de pedra, e o ar parecia mais pesado. De repente, a mata ao nosso redor se agitou. Algo grande estava se movendo entre as árvores, mas não conseguíamos ver claramente o que era. Renato puxou meu braço e disse: "Chega, vamos voltar." Mas eu sabia que não poderia desistir tão perto do fim. Decidi continuar, mesmo com o perigo iminente. Ao passar pela fenda, sentimos um vento gelado, como se tivéssemos cruzado para outro mundo. Do outro lado, encontramos uma caverna escondida pela vegetação. A entrada estava marcada com o mesmo símbolo do altar de pedra. Eu sabia que estávamos perto do destino, mas também sentia que algo ou alguém não queria que estivéssemos ali. A caverna era fria e escura, mas o brilho de uma luz dourada no fundo nos atraiu como um imã. Caminhamos com cuidado, iluminando o caminho com nossas lanternas. As paredes eram cobertas de desenhos antigos que mostravam figuras humanas em posição de adoração, cercadas por formas bestiais. Renato murmurou: "Se isso for algum tipo de culto antigo, estamos encrencados." Conforme nos aproximávamos da luz, o brilho se intensificava, revelando um pequeno cofre dourado repousando sobre uma pedra elevada. O cofre estava intacto, mas ao seu redor havia ossos dispersos, como se os que chegassem ali nunca tivessem saído. Renato hesitou, mas eu me aproximei, sentindo uma mistura de fascinação e medo. Antes que pudesse tocar o cofre, uma sombra gigantesca surgiu da escuridão, bloqueando a saída da caverna. Era o guardião. Sua forma era indefinida, mas seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença enchia o espaço com uma aura de puro terror. "Vocês não deveriam estar aqui", uma voz gutural ecoou na minha mente, embora Renato parecesse não ouvir. Eu estava paralisado, mas algo em mim me dizia que o cofre era a chave. Com um impulso de coragem ou desespero, abri o cofre e encontrei um pequeno cristal dourado que irradiava calor. Assim que o toquei, a caverna começou a tremer. A sombra avançou, mas o cristal emitiu uma luz tão intensa que o ser recuou, soltando um grito ensurdecedor. Renato gritou para que fuguíssemos, e, com o cristal em mãos, corremos para fora da caverna enquanto tudo desmoronava atrás de nós. A trilha de volta parecia mais curta, mas não menos ameaçadora. O rosnado continuava nos seguindo, como um lembrete de que aquele lugar guardava segredos que nunca deveriam ser perturbados. Quando finalmente alcançamos a cidade, o sol estava nascendo. A serra parecia calma novamente, mas eu sabia que algo havia mudado. O cristal estava seguro, mas o peso do que havíamos feito ainda pairava sobre nós. A lenda do tesouro da Serra da Canastra era real, mas a pergunta que ficava era: a que custo?